É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, namastê, nesse lindo domingo em Curitiba e o sol voltou a sair de trás das nuvens. Tá uma manhã linda. Tô chegando aqui no Parque Barigui. Para quem não conhece, é o maior parque mais antigo que a gente tem aqui em Curitiba. E eu tô passando aqui pelas florestas, né? E tava lembrando, ontem eu celebrei um casamento. Tava tudo tão bonito. E eu já acordei pensando nessa palavra, que é uma das palavras que eu usei ontem enquanto eu celebrava, que é comprometimento. E o quanto as pessoas elas andam descomprometidas, né, com seus compromissos. Existem compromissos na vida que são compromissos fixos, que a gente não tem para onde fugir, né? O nosso dharma, os nossos papéis, então o papel de filho, de mãe, de irmã, de profissional. E são papéis que, claro, têm as suas variantes, porque as coisas mudam, os filhos crescem, os casamentos mudam, os pais envelhecem e a gente vai se comprometendo e se descomprometendo à medida, né, do que precisam da gente. O filho vai crescendo e a gente precisa ir se descomprometendo para que ele possa crescer, para que a gente se torne uma mãe, já que os temas são esses, né? A mãe, uma mãe dispensável. A boa mãe é aquela em que o filho cresce e ela se torna dispensável ao filho, e assim o filho vai encontrando o seu próprio espaço para cuidar de si. Então, esse comprometimento, ele vai sendo mudado de forma proporcional ao que realmente a outra pessoa precisa de você. O que acontece é que às vezes a gente fica, entre aspas, mais comprometido do que deveria, que é um controle, porque você não confia que a outra pessoa ela pode mudar, ela pode crescer. No caso de um filho que ele se desenvolve e começa a ter os seus próprios gostos e decisões e tomar a vida nas rédeas, que essa é a função da adolescência, né? Eu perceber que eu vou ter que tomar conta da minha vida quando eu for adulto. E ao mesmo tempo, em alguns outros casos, há uma necessidade de um comprometimento maior, de uma ação maior, e eu fujo das minhas responsabilidades, né? Às vezes pode acontecer um profissional que se compromete a prestar um serviço, por exemplo, e não vai, seja lá por que motivo tenha sido, seja porque às vezes a gente tem um comprometimento familiar e a gente não deixa que esse comprometimento aconteça. Às vezes é diante da esposa, às vezes é diante do marido, às vezes é diante de um projeto ao que a gente se comprometeu, ou seja, às vezes alguém espera algo de nós e a gente, na verdade, não está direcionando a energia, que seria a energia com a qual eu estava comprometido, né? Então eu falava dessa palavra do comprometido, né? De cumprir a promessa, e a gente falou outro dia já sobre essa palavra, e ontem eu pensava nisso, né? Nesse comprometimento que tem no casamento, mas que também tem em outras funções, né? Outros papéis que a gente ocupa na vida. Então, que nesse domingo a gente pense, né? Quais são as pessoas que a gente precisa se comprometer mais, quais são os papéis com os quais a gente precisa se comprometer mais, quais são as áreas da vida em que a gente realmente precisa se comprometer mais e quais aqueles que a gente tem que, entre aspas, se comprometer menos. Por que é entre aspas? Porque a gente precisa largar, né? Como é esse caso, às vezes, que o filho já cresceu e você não vê que ele cresceu, ele tem 40 anos, você trata ele como se fosse um bebê, ou em alguns momentos você precisa se afastar de determinadas situações, porque aquela situação ela já mudou, ela já se transformou e o teu comprometimento é o afastamento, né? Então fica aí a tarefa de casa para a gente refletir como, com quem a gente precisa se comprometer mais e se comprometer menos. Esse comprometimento vindo tanto nas ações quanto nas palavras também, né? Que também palavras sem ações não adianta. Então, tanto nas ações, mas também no que é dito. O que eu realmente verbalizo e me comprometo e de repente mudo de ideia, isso na verdade é ainda que o outro tenha que também gerenciar suas expectativas, né? E não ser uma pessoa iludida, mas vamos pensar agora do aspecto daquele que se compromete. Quando eu me comprometo com algo, quando eu me comprometo com alguém, na verdade eu tenho um compromisso comigo de cumprir. Quando eu não cumpro o que eu prometo para o outro, o maior danificado na história sou eu.
que me descomprometo comigo. E no meu inconsciente, eu começo a desacreditar em mim. Ou seja, quando eu não cumpro algo com o outro, depois eu não acredito que eu sou capaz de fazer as minhas próprias metas e os meus próprios projetos. Então fica aí para vocês refletirem sobre isso. Beijo no coração de vocês, um ótimo domingo. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om. Compartilhe esse áudio com quem possa se interessar ou se beneficiar. É um pequeno gesto que pode agregar conhecimento na vida das pessoas ao seu entorno. Namastê e até mais.